Pai de Jesus esteja com você, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, do grupo de oração Ágape, dos grupos de orações da RCC de Manhuaçu, de todos os grupos, movimentos pastorais que compõem nossa paróquia do Bom Pastor. A terra está repleta do amor de Deus. Por sua palavra foram feitos os céus. Aleluia! Neste quarto domingo da Páscoa, a igreja reza de modo especial pelas vocações e também comemora o Dia Mundial das Orações. Vamos proclamar o Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não estão nesse redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste quarto domingo da Páscoa, a igreja celebra com alegria a festa do bom pastor. Quem é o bom pastor? O bom pastor é Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso único Redentor. Ele é o pastor quem nos guia. É Ele quem derramou seu sangue na cruz para nos salvar. É Jesus, o pastor que reconduz todo o rebanho à casa do Pai. E ele fala: Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E ele não abandona jamais as suas ovelhas. O mercenário, sim. Ele abandona as suas ovelhas quando vê o lobo e ele foge. Ele foge porque ele é apenas mercenário, ele não é o pastor das ovelhas. E Jesus diz: Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. É bonito a gente entender este significado da palavra escrita por São João, de nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quem são essas ovelhas? Com certeza, obviamente, Jesus não fala de um cordeirinho. Ele não fala de um animalzinho quadrúpede. Ele fala de nós, ele fala de você, de mim. Ele fala de todo o povo humano, feitos à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que ele diz para nós? Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu tenho certeza de uma coisa: Jesus conhece cada um de nós. E será que nós, quanto ovelha, nós conhecemos Jesus, como ele diz aqui na sua palavra? Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha bem, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Como você tem sido? Você tem conhecido, você tem dedicado tempo para o aprendizado, para conhecer melhor o seu pastor, né? Nós temos dedicado tempo, leitura da palavra, orações, momento de oração pessoal, intimidade.
para aprofundarmos ainda mais o nosso conhecimento do nosso bom pastor? Ninguém ama aquilo que não conhece. Nós só vamos aprender a amar Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, a partir do momento que nós dedicarmos ao aprendizado, dedicarmos a nosso tempo, a nossa vida em orações pessoais diárias, na oração do Santo Texto, na oração da leitura da palavra diariamente, nas orações do silêncio, nas orações de adoração ao Santíssimo Sacramento. Somente assim nós podemos conhecer o pastor como ele nos conhece. Pensando bem, nós humanos jamais vamos chegar a essa plenitude de conhecer o nosso pastor como ele nos conhece. Seria necessário muita santidade, eliminação por completo do pecado em nossas vidas, para assim podermos conhecer o Senhor como ele nos conhece. E esse bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas e ele não exclui ninguém e ele não discrimina ninguém. Esse bom pastor, ele deixa as 99 no aprisco e sai em busca daquela ovelha perdida. A paróquia do Bom Pastor fez este panfletinho aqui, ó, do Bom Pastor. E quando eu peguei esta imagem de Jesus, o Bom Pastor, alguns anos atrás, eu fiquei observando que esta imagem é diferente. Nesta imagem, Jesus carrega nos seus ombros uma ovelha negra. Não aquela ovelha branca, sem mancha, transparente, como as figuras antigamente trazia no ombro do bom pastor. O artista que elaborou essa figura, ele teve uma visão da parábola do filho pródigo. Ele teve uma visão daquele pai que perdeu seu filho, que o filho foi embora e que passou a ser uma ovelha perdida, que passou a ser um filho perdido, mas que o pai o esperava de braços abertos o tempo todo. Essa ovelha negra que nos ombros de Jesus representa toda a humanidade que se nega o amor de Jesus, que nega a salvação de Jesus, que não aceita o amor misericordioso de Jesus. Esta ovelha negra nos ombros de Jesus representa aquela ovelha que está fora do redil, aquela ovelha que está fora da comunidade, aquela ovelha que abandonou o ministério, aquela ovelha que abandonou a igreja, o serviço pastoral. Essa ovelha no ombro de Jesus representa aquelas ovelhas também que estão doentes, que estão isoladas, que estão excluídas, que estão impossibilitadas de estar do convívio social. Esta ovelha negra que representa todos nós quando pecamos, quando falhamos, quando negamos, quando deixamos de viver em plenitude a vida que esse bom pastor trouxe para cada um de nós. E tem uma música até que diz: a ovelha sou eu. Como você se encontra como ovelha? Você se encontra como uma ovelha branca nos ombros de Jesus, apoiada pelo bom pastor, em paz, tranquila, sossegada, feliz e contente no seu aprisco junto com o bom pastor? Ou você se sente uma ovelha perdida, ferida, doente pelo pecado, doente pelo abandono, doente pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, pela inveja, pelo ciúme, pela disputa de poder? Porque o bom pastor, ele não exclui ninguém. No serviço, no aprisco do bom pastor, todos nós temos o mesmo valor e a mesma importância. Aqui no grupo de oração, nós vemos os evangelhos do dia postado, meditado por tantos irmãos
Uns começaram a pregar há 20 anos, começaram a pregar há 30 anos, começaram a pregar há 15 anos, e outros que começaram a pregar há 1 ano, há 2 anos ou meses. Mas para Jesus, o bom pastor, não importa o tempo que você está na caminhada, importa a intensidade, a qualidade do tempo que você dedica a Ele, a sinceridade do seu coração. Ninguém tem direito de excluir ninguém. Nenhum irmão antigo de caminhada pode excluir irmão mais novo de caminhada, porque Jesus, na sua parábola, ele falou que aquele que começa a trabalhar às 5 horas da manhã, aquele que é chamado às 5 horas da tarde, ele tem direito ao mesmo salário, não importa quanto tempo tem. Então, que fique para nós, então, essa reflexão e que Jesus, o bom pastor, nos guie sempre junto contigo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que Ele mostre a sua face para nós e nos conceda a sua graça. Que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até o próximo encontro, se assim Deus permitir.